Com relação a esta matéria, nossa equipe de reportagem entrou em contato com a CIAMIG, Sindicato das Indústrias de Açúcar e Álcool de Minas Gerais, e falamos com o Mário Campos, que é o presidente. Boa tarde, Mário Campos. Boa tarde, Frank James, Ricardo Lima e aos ouvintes do Jornal Tropical, repórter pelas rádios Tropical FM e União AM. É um prazer falar com vocês para essa cidade que nós temos um carinho muito grande, que é João Pinheiro e toda a região. Mário Campos, segundo esta matéria que divulgamos, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o preço do etanol vem recuando mais uma vez nas últimas semanas no estado de Minas Gerais. Inicialmente, gostaria que o senhor nos falasse destas baixas e a importância que ela é para o consumidor final. Realmente, os preços do etanol hidratado deram uma recuada, né, nas últimas semanas aqui no estado de Minas Gerais, e nós estamos, é bom frisar isso para o nosso ouvinte, né, da rádio, nós estamos num período de entre-safra, né, onde as usinas estão paralisadas, elas não estão produzindo. A gente para normalmente entre os meses aí de novembro e dezembro e vamos fazer uma manutenção. Esse período que é mais chuvoso, ele não possibilita, né, a continuidade da colheita da cana. Então nós aproveitamos esse período que vai de final de dezembro até março, né, início de abril, que é o chamado período de entre-safra, para que a gente possa fazer a manutenção das unidades industriais. Afinal de contas, essas unidades durante a safra funcionam 24 horas por dia, e isso então possibilita que a gente faça uma safra com menos parada, né, com menos problema. Portanto, esse período de entre-safra normalmente não é usual a gente ver esses preços caindo, né? Normalmente o preço do etanol no período de entre-safra ele é mais alto do que o período de safra, em função de uma menor oferta, né, que normalmente ocorre. Então esse mês de janeiro ele está sendo realmente bem atípico. Veja, desde 2009, né, desde janeiro de 2009, nós não temos um preço de etanol comparado ao da gasolina tão baixo aqui no estado de Minas Gerais. Isso tem possibilitado com que o consumidor mineiro continue colocando etanol hidratado nos seus carros. É importante frisar, né, que ano passado, no caso 2018, desde maio, né, nós tivemos boa relação de preço de etanol comparado com gasolina. Isso fez com que o consumidor mineiro, que é um consumidor preocupado com as suas contas, bem econômico, que realmente faz as suas contas no momento do abastecimento, e hoje com o carro flex ele pode escolher tanto o etanol quanto a gasolina, ele abraçou o etanol aqui dentro do estado de Minas Gerais e tem resultado em expressivos números de consumo aqui no estado. Então realmente essa redução, que eu repito, é atípica para o período, tem sim beneficiado o consumidor mineiro, que continua a abastecer com etanol. Hoje nós temos uma relação de preços, né, que é etanol, gasolina, em média aqui no estado de Minas Gerais, em torno de 64,5% a 65%. É uma excelente relação de preço, que faz com que o consumidor mineiro tenha uma economia significativa. Doutor Mário Campos, nos fale dos benefícios e as vantagens em se usar o etanol, em se abastecer com álcool. Os benefícios com abastecimento com etanol, eles não são apenas econômicos. Existe uma regrinha que muitos utilizam, dos 70%, né? Mas eu sempre friso que não basta usar essa regra de forma simplória, né? Ou seja, dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina. Se esse resultado dessa conta for abaixo de 0,7%, abasteça com etanol. Se for acima de 0,7%, abasteça com gasolina. Isso é uma conta muito simplória. O que eu sempre digo aos motoristas, e eu acredito hoje que boa parte dos veículos, né, principalmente os mais novos, tem aqueles computadores de bordo que possibilitam uma conta bem fácil de fazer, né? Então conheça seu carro, verifique a média de consumo
de quantos quilômetros ele faz com litro de etanol, depois verifique quantos quilômetros ele roda com 1 litro de gasolina, faça a sua relação de preço, ideal. A gente sabe de vários casos onde essa conta não é 70%, é 71%, 72%, 73%, nós já vimos casos até em 75%. Eu falo isso com muita tranquilidade, né? Eu sou de Belo Horizonte, né? Nós estamos aqui na capital. Aqui a gente tem muitos motoristas, né, de aplicativos, os próprios taxistas, né? E a gente conversa muito com essa categoria. E eles como dependem, né, no seu dia a dia do quanto eles estão fazendo ali, né, no dia ali, quanto eles estão dirigindo, então eles fazem bastante conta. E eu posso afirmar hoje que mais de 90% desses motoristas estão abastecendo com etanol. Ou seja, aqueles que estão na ponta, fazendo conta, que trabalham com os seus carros, né, estão colocando etanol, estão testando o produto e verificando realmente que é interessante. Por isso, aqueles consumidores ainda que não testaram, que ainda não abasteceram com etanol, faça um teste, né? Eu convido esses consumidores, inclusive, principalmente aí em João Pinheiro e toda a região, porque o setor tem uma raiz aí com a cidade, né? Nós temos aí 4 usinas e a gente sabe, o setor gera muitos empregos aí na região, gera muita renda, e isso sem dúvida ajuda todo o comércio da cidade. Então aqueles cidadãos de João Pinheiro, motoristas, aqueles que ainda não testaram o produto, façam um teste. Eu acredito que João Pinheiro hoje tem uma relação de preço bem competitiva, né, entre etanol e gasolina, e isso é realmente uma vantagem. Agora, eu preciso citar os outros, né, porque não é só econômica, né? A gente tem hoje um debate ambiental muito aflorado no Brasil, e a gente, né, até recentemente, isso é um debate não só brasileiro, mas um debate internacional, e o nosso produto, né, o etanol hidratado, ele é excelente para o meio ambiente, né? Ele é um combustível, um biocombustível, um combustível limpo, renovável, de origem vegetal, né? Essa planta maravilhosa que é a cana-de-açúcar, e como ela faz a fotossíntese, né? Eu sempre cito que ela limpa o ar que nós respiramos, né? Então, se ali no cano de descarga do carro ali sai o CO2, né? Lá no campo você tem a cana-de-açúcar que está retirando esse CO2 da atmosfera e liberando oxigênio. Então, ou seja, a gente tem um sistema de produção, um produto que é limpo e renovável, e isso, sem dúvida alguma, na minha opinião, inclusive, é o principal benefício para todo o setor, para toda a sociedade, né? Inclusive, isso impacta a saúde pública, impacta as questões de emissões, né? Então, ou seja, além da questão econômica, além da questão de desenvolvimento regional, de possibilidade de geração de renda, emprego aí na região, nós temos a questão ambiental e a questão de saúde, que são os grandes benefícios da produção e o uso de etanol. Mário Campos, como se encontra atualmente o estado de Minas Gerais em relação à produção e consumo do etanol? E também que nos falasse especificamente do município de João Pinheiro. A produção de cana-de-açúcar, né, de etanol e de açúcar, e também de energia elétrica, é importante frisar aí para os ouvintes, nós também produzimos energia elétrica. Isso é interessante, eu acho que muita gente não sabe ainda, mas esse setor é um importante produtor de energia elétrica. Cresceu muito no estado de Minas Gerais nos últimos anos. Minas Gerais hoje é o 3º produtor de cana-de-açúcar, é o 2º produtor de açúcar e é o 3º produtor de etanol dentro do ranking de produção do Brasil, né? São Paulo é o 1º, depois vem o estado de Goiás, que também teve um crescimento importante, e depois vem Minas Gerais. Nós estamos trabalhando
para que a gente possa crescer ainda mais, gerando desenvolvimento, renda. É sempre bom frisar isso, né? O setor está no interior de Minas, né? Está em pequenas e médias cidades, e isso leva oportunidade, né, para as pessoas. Por exemplo, em João Pinheiro, né? João Pinheiro é uma cidade muito importante dentro do quadro produtor de etanol, de cana-de-açúcar e de açúcar do estado de Minas Gerais. João Pinheiro hoje tem 4 unidades industriais. Inclusive eu parabenizo, né, todos os empresários que acreditaram no município, que acreditaram que o município, as suas terras, né, a cidade de João Pinheiro, a gente sabe, é o maior município em área do estado de Minas Gerais, então tem grandes possibilidades dentro do setor do agronegócio, e o setor abraçou a cidade, né? Hoje nós temos 4 usinas, é o município com o maior número de usinas, né, dentro do estado de Minas Gerais. Eu vou citar o nome delas aqui, é importante, né? Nós temos a destilaria Rio do Cachimbo, que tem uma história com a cidade muito importante. A Veredas também, que é ali próxima da Rio do Cachimbo, que também é muito importante para a cidade. A WD, que fica ali já no canto do município, indo para Patos de Minas. E a Bevap, que é o último investimento que foi feito ali próximo à Brasilândia. Ou seja, essas 4 unidades têm uma importância muito grande aí para toda a região, mas principalmente para a cidade de João Pinheiro. E por isso a gente também tem, como eu já citei, um carinho muito grande pela cidade, e a gente sabe também que a cidade abraça o setor e valoriza muito as coisas relacionadas ao setor. E a gente não pode ter produção sem ter consumo, né? O importante para as empresas é que tenha consumo para os seus produtos. Então, o que nós fizemos nos últimos anos foi muito interessante. Minas conseguiu, em certo momento, equilibrar essa relação entre produção e consumo. Eu tenho isso como um grande objetivo, né? A nossa entidade tem isso como um grande objetivo. Acho que Minas precisa produzir para Minas, em gerar emprego, renda para Minas Gerais. Minas Gerais não produz, por exemplo, petróleo. Nós não temos petróleo. Nós não temos ainda a exploração de gás natural, mas temos terras férteis e terras disponíveis, como aí a cidade de João Pinheiro, que possibilitam então a produção de cana-de-açúcar e assim a produção do biocombustível, no caso o etanol. Então, nos últimos anos nós conseguimos equilibrar e crescer tanto a produção quanto o consumo de etanol aqui em Minas Gerais. Veja, Minas Gerais hoje tem a segunda maior frota de veículos do Brasil. E nós, há alguns anos atrás, nós estávamos ali entre a 5ª e 6ª posição em termos de ranking de consumo de etanol. E hoje, através de um trabalho muito bem estruturado, com muita estratégia e muito empreendedorismo por parte dos empresários do setor, nós conseguimos equalizar isso. Minas hoje tem o 2º maior consumo de etanol hidratado de Minas Gerais. Eu acho que Minas incentiva a produção de etanol, que gera essa riqueza que eu estou citando, mas também abraça a produção e está com grandes números de consumo. A venda do etanol tem disparado em todo o Brasil e em Minas Gerais, segundo dados que obtivemos. Em 2018, aumentou 73% se comparado com o mesmo período de 2017. Nos fale dos trabalhos do CIAMIG e desta conquista importante para o setor. Nós tivemos um ano de 2018 espetacular, né? Realmente é um ponto fora da curva do que a gente verificou no ano passado. A gente sabe, né, que o país está numa crise econômica muito aguda, as pessoas estão tendo muitas dificuldades e graças a Deus, né, a gente conseguiu ofertar um produto que é importante para toda a sociedade e com preço competitivo no ano 2018. Então o consumidor mineiro teve um grande ganho ao verificar, né, ao ver isso no ano 2018 e abraçou o setor. Nós estamos com níveis de consumo, ainda não saiu os dados ainda do mês de dezembro, os dados de consumo, né? A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis costuma divulgar isso mais no final do mês. Mas a gente sabe que ano passado foi recorde total de consumo de etanol.
O meu número estimado é que a gente alcance algo em torno aí entre 2,4 e 2,5 bilhões de litros de etanol hidratado. Lembrando também que nós temos na gasolina uma mistura do etanol anidro, hoje em 27% da gasolina é etanol anidro. Então, esse consumo de etanol em Minas Gerais, que teve esse grande, mais de 70% de aumento, foi muito importante nesse momento, né, que a gente procura recuperar o setor. Nos últimos anos nós passamos por uma crise muito aguda, como toda a economia brasileira. Nós perdemos em Minas 11 usinas, né? 11 usinas fecharam as portas. Ano passado nós conseguimos anunciar a reativação de 2 delas lá na região do Triângulo Mineiro, e sem dúvida alguma essa pujança do consumo de etanol aqui em Minas Gerais, ela, através do incentivo que a gente está tendo, né, de preço, né, de relação de preço, ou seja, o etanol é muito mais barato do que a gasolina, e o consumidor mineiro tem visto isso. Como eu já citei, é um consumidor preocupado, que faz as contas, né, faz as suas contas, principalmente em período de crise, e tem abraçado então o produto. E você apresentar num ano tão difícil como 2018 mais de 70% de crescimento do consumo realmente é impactante, e sem dúvida alguma isso é uma conquista para todos nós. A CEAMIG, né, a entidade que eu presido, nos últimos anos fez um trabalho importante para que a gente conseguisse chegar nesse patamar. São Paulo, né, que é o maior produtor, em 2004 havia reduzido a alíquota de ICMS do etanol hidratado de 25% para 12%. E desde então o setor vinha negociando, discutindo com o governo do estado a possibilidade de que, ao haver os investimentos, né, crescimento, lançamento de novas usinas, geração de mais empregos, que o governo também verificasse isso e assumisse o mesmo papel que o estado de São Paulo, que é líder nessa produção, assumiu em 2004. E os vários governos que sucederam aí em Minas Gerais verificaram isso, e cada um fez a sua parte, e conseguimos hoje reduzir, né, a alíquota do etanol, do ICMS de etanol de Minas Gerais hoje é 16%, ainda não é igual de São Paulo, de 12%, mas sem dúvida é a segunda mais baixa do país. Então, sem dúvida, esse ponto da redução da alíquota de ICMS que ocorreu nos últimos anos é a grande responsável, juntamente com o aumento da produção, por esse número que nós verificamos aí no ano de 2018. Mário Campos, quais as perspectivas para a safra 2019 em Minas Gerais? Nós estamos num período de entre safra, né, preparando a safra 2019-2020. Algumas unidades devem voltar a moer ainda no mês de março, mas boa parte das unidades vão voltar a funcionar somente a partir do mês de abril. Esse período nós esperamos que chova bastante, né? A gente faz muita renovação de canavial, faz muito plantio, então nós esperamos sempre níveis de chuva condizentes com níveis históricos. E nós estamos realmente bem preocupados com o que tem ocorrido. Dezembro, apesar de outubro e novembro ter apresentado níveis de chuvas bem acima da média dos anos anteriores, o mês de dezembro e o mês de janeiro não foram bons, né? E nós estamos aí na expectativa que em fevereiro e março a gente possa ver níveis de chuva que pelo menos reduza um pouco o dano causado pela falta de chuvas aí nos meses de dezembro e nos meses de janeiro. É claro que isso é localizado em algumas regiões, mas principalmente nas regiões produtoras de Minas Gerais, e acredito até que nas regiões produtoras de toda a região centro-sul, a gente tem uma preocupação ou seja, o sinal amarelo está grande. Isso pode impactar a produção de cana, né, desse ano, a disponibilidade de cana. E quanto mais cana, você pode ter mais etanol. Menos cana, provavelmente você tem menos etanol. Então, por hora, né, a nossa expectativa ainda é manter a produção do ano passado, em termos de cana-de-açúcar.
não sei se todos os ouvintes sabem, mas boa parte das unidades em Minas Gerais, com algumas exceções, podem destinar um pouco mais de cana para a produção de etanol, açúcar, dependendo da sua flexibilidade de produção. Ano passado, por exemplo, né, na safra 2018-2019, eu acredito que nós testamos o máximo da capacidade de produção de etanol, e isso possibilitou uma redução drástica da produção de açúcar. Para o ano 2019, a nossa expectativa é que a gente ainda continua com essa produção expressiva de etanol, e com certeza o consumidor mineiro vai ser beneficiado por essa produção, porque vai ver preços competitivos em boa parte do ano, né? Então essa é a nossa expectativa. Como eu já citei, nós estamos num período de entre safra e provavelmente nós vamos passar esse período de entre safra com preços bem competitivos para etanol. Então, um recado, né, aos consumidores: continuem abastecendo. Vocês têm realmente uma produção, um produto, né, que está realmente bem competitivo perante a gasolina. Dr. Mário Campos, presidente da CIAMIG, o nosso muito obrigado pela participação no Tropical Repórter. Gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais. E mais uma vez, obrigado por participar conosco e nos trazer informações importantes como estas. Eu gostaria de agradecer, né, o espaço que a Rádio Tropical FM e a União AM deram então para nós, né? É importante a gente sempre falar com o interior, principalmente as cidades onde tem essa identidade com o setor. Eu fico à disposição sempre que a rádio precisar, e a gente está disponível para esclarecer, né, aos cidadãos aí de João Pinheiro e de toda a região algumas coisas relacionadas a esse setor. Tem muita coisa interessante que esse setor faz. Eu queria, como última mensagem, deixar um número bem impactante. Recentemente a gente fez uma conta simples, né? Desde maio de 2018, o etanol vem com preços bem competitivos com relação à gasolina. E isso tem gerado uma economia muito grande aos consumidores mineiros. Nós fechamos recentemente uma estimativa. A economia trazida pela possibilidade, né, a economia trazida pelo consumo de etanol em Minas Gerais, com esses preços mais competitivos, foi de 630 milhões de reais em 2018. Ou seja, quem abasteceu com etanol, né, esse conjunto de motoristas, né, de consumidores que abasteceram seus veículos com etanol nos postos revendedores, eles tiveram uma economia de 630 milhões de reais. Então eu acredito que nesse momento tão delicado da nossa economia, numa crise, uma dificuldade, a gente sabe que a população está passando por uma grande dificuldade financeira, foi realmente uma ajuda importantíssima para todo o Estado. Agora, sem dúvida, a gente não faz isso sozinho, né? Nós somos uma entidade que representa o setor e procura sempre fazer essa comunicação perante a sociedade, mas eu tenho que ressaltar, né, a atividade canavieira não é uma atividade fácil, é uma atividade que envolve muitos riscos, os preços variam bastante, nós temos aí uma interferência no mercado internacional muito grande nos preços de açúcar, questão cambial. Hoje, no mercado de combustíveis, você tem um impacto muito forte das variações de preço de petróleo, gasolina e também a questão cambial. Como já citei, nós produzimos energia elétrica e, obviamente, cana-de-açúcar depende do tempo, né? Depende de chover na hora correta, de parar de chover na hora que precisa parar. Então, é uma atividade de grande risco. E aí eu tenho que ressaltar a vontade, né, desses empresários, dessas empresas e de todos os seus colaboradores que fazem dessa indústria uma agroindústria pujante, com tantos benefícios à população brasileira, à população mineira, à população das cidades onde a gente está localizado. Então a gente sabe
dessa importância, espera continuar, né, com essa energia e para os próximos anos poder ver em Minas Gerais um crescimento sustentável desse setor. Nós estamos aí com novos projetos. Nós recentemente reunimos com o governador Zema, com o novo governador Zema, e colocamos para ele um desafio que nós temos, de que tornar Minas Gerais, voltar a ser o segundo maior produtor do Brasil, passando Goiás. E a gente espera aí, com muito trabalho, né, muita determinação, alcançar esses objetivos. E novamente eu agradeço o espaço, agradeço a rádio e coloco à disposição aí no futuro para que a gente possa voltar a conversar.